paixão do Senhor. Fiel ao Pai e à humanidade, Jesus consuma sua vida na cruz. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, acompanhando-o em sua paixão. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxermos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai e torna-se fonte de salvação para a humanidade. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser o homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos,
não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá as suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós, em minhas mãos. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me enriqueceram com um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. A
vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio. É a fim de que vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tendo coragem, todos os que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas como forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo Senhor Deus o exaltou e dele um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado do torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes
e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só homem, só um, morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse:
Tomai-vos mesmo e julgai-vos de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram.
Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem ela será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e a levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os retirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Por isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos.
E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, equipe de liturgia que nos ajuda nesta celebração, você que está em casa ou no seu trabalho, onde quer que você esteja rezando conosco, por meio do Facebook, da paróquia de São Domingos. Hoje nós celebramos a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-se que em uma paróquia, o pároco, ao fazer a reforma da matriz, ele tirou a cruz que sempre fica no altar principal e colocou na lateral. E do lado ele escreveu um cartaz dizendo que aquilo seria provisório. A cruz não ficaria ali por muito tempo, ela voltaria para o seu lugar normal. Mas ao escrever que seria provisório, nós podemos pensar muito sobre a liturgia que nós celebramos hoje. A cruz, ela é provisória. Foi assim na vida de Jesus e é assim também na vida de cada um de nós. Sobretudo neste tempo de pandemia, que já se perdura por mais de um ano em nosso país, pelo mundo afora, a gente fica querendo que logo passe a pandemia, que logo passe, seja qualquer tipo de sofrimento. E ao celebrar esse segundo dia do Tríduo Pascal, nós recordamos justamente as nossas cruzes de cada dia, e o que o Senhor nos diz é que nossas cruzes, elas são provisórias. Nós não vivemos só de cruzes, embora as cruzes fazem parte da nossa vida. Nós iniciamos o tempo quaresmal com o nosso olhar já na Páscoa. Nós iniciamos ontem o Tríduo Pascal com este olhar para a Páscoa. Hoje, esse segundo dia, nós recordamos a paixão, a morte, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós nunca podemos perder a dimensão da ressurreição. É a ressurreição que dá sentido para tudo que nós celebramos. É a ressurreição de Jesus que dá sentido para a sua cruz. Embora nós podemos refletir tantos aspectos da vida de Jesus, como da nossa vida, diante do Evangelho, das leituras que nós ouvimos nessa ação litúrgica, nesse dia da sua paixão, da sua dor, da sua morte. E o que nos leva a refletir
e que dói o nosso coração é pensar na bondade de Jesus, aquele que veio fazer somente o bem, aquele que quis o bem da humanidade, foi rejeitado. E rejeitado por pessoas que se diziam religiosas, por pessoas que se apressavam porque iriam celebrar a Páscoa. Não a Páscoa cristã, mas a Páscoa judaica. Mas a Páscoa cristã tem lá as suas raízes na Páscoa judaica também. E tudo isso nos leva a refletir mais uma vez sobre o nosso modo de ser igreja, sobre o nosso ser religioso. Às vezes dizer que a pessoa é religiosa, ou dizer que nós somos religiosos, não significa muita coisa. O que importa é ser cristão, ser seguidor, seguidora de Jesus, é sofrer se for preciso, por causa dos irmãos e irmãs, em busca de um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno. Esta foi sempre a luta de Jesus. Aquele que fez o bem, quis o bem de todos e por isso incomodou também muitos da sua época. E se Jesus estivesse aqui hoje, eu creio que não seria diferente. Provavelmente seria morto do mesmo jeito. E nós somos chamados a olhar para nós enquanto igreja e pensar no nosso discipulado. Nós somos seguidores de Jesus, não só nas alegrias, mas também nas cruzes de cada dia. E enquanto igreja que somos, não podemos querer ser uma igreja a qual será sempre aplaudida. Quando todos nos aplaudem, pode ser que a gente não esteja sendo fiel ao nosso Mestre, a Jesus, que por nós se entregou numa cruz. A cruz, para nós que acreditamos, é sinal do amor de Deus, do amor de Jesus, que vai até as últimas consequências. Quando nos sentimos sozinhos, ou nos sentimos abandonados, olhemos para a cruz. Foi por mim, foi por você. Você é tão importante que alguém teve coragem de morrer por você. Então não desanime diante das cruzes da sua vida. Muita fé, muita confiança no Senhor. Nós vamos rezar a oração universal. Vamos rezar pelas necessidades da igreja, do mundo. Vamos rezar também pelas nossas necessidades. O Senhor é a nossa força, é a segurança da nossa vida. Aconteça o que acontecer, nós confiamos no Senhor. Que Ele nos ajude e que sua cruz seja para nós também um estímulo para que possamos carregar nossas cruzes na certeza de que ela é provisória. Oração universal. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo,
permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Emanuel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oramos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne e reúne a conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação.
Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob vosso olhar e sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com amor, solicitude, com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo testemunhos das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirige o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que Pelos sofrem doentes, provações, Amém. oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vale pela segurança dos vigilantes e transeúntes, repatrie os exilados de saúde e os doentes, e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos doentes, pelos que padecem a pandemia da Covid-19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos de vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
a adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Eis a cruz, do qual a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Padre Patrício, por um momento, faz a sua adoração à Santa Cruz. Você que está na sua casa, você que está aqui na igreja rezando, ajudando nesta celebração, somos todos chamados também a adorar a cruz de Cristo. Lembremos sempre que a cruz é provisória. A cruz é provisória. Que possamos enfrentar as cruzes na caminhada da vida. Você que está na sua casa, se tiver uma cruz, faça a sua adoração, beije a cruz de Cristo, adoremos juntos ao Cristo Salvador. Bendita e louvada seja no céu.
Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Ritos da comunhão. Na última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico, consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a minha vida. Amém.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos, eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor, se seguir meus mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e você que também está na sua casa. Amanhã, aliás, ainda hoje, às 19 horas, nós vamos ter aqui na Igreja Matriz São Domingos o sermão das 7 palavras. Você que está na sua casa é convidado a participar através do Facebook Domingos de Gusmão deste momento especial aqui para a nossa vida de fé. Então hoje, ainda às 19 horas, o sermão das 7 palavras. Amanhã, sábado, nós teremos a oração do Santo Terço, 7 horas da manhã, contemplando já os mistérios da ressurreição, os mistérios gloriosos. À noite, amanhã, às 20 horas, nós celebraremos a Vigília Pascal. Vamos assim estar encerrando o nosso tríduo pascal. E no domingo, às 8 horas da manhã, a celebração da Páscoa. Estou só falando, você já tem no seu celular, você já tem toda a programação da Semana Santa, mas só para a gente recordar e ir preparando para viver cada momento desse. Que Deus abençoe você que está na sua casa acompanhando, Deus abençoe a equipe de liturgia que colaborou para a nossa celebração nessa tarde, celebração da paixão e morte de Jesus. Ele fez isso por nós. Encerremos com oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.